Boa noite a todos e a todas. Vamos iniciar hoje o nosso curso sobre a poesia visual, com uma análise sobre a poesia concreta, que foi um divisor de águas na poesia brasileira na segunda metade do século XX, de onde se originaram várias outras pesquisas criativas no campo da poesia de vanguarda no Brasil. Já no plano piloto, publicado em 1958, os poetas Augusto e Haroldo de Campos e Décio Pinhatari anunciavam o fim do ciclo histórico do verso, entendido como unidade rítmico-formal, ou seja, discurso verbal linear, seja na forma do verso clássico, metrificado, seja na forma do verso livre, que manteve intacta a sintaxe gramatical. Em lugar do verso, e de acordo com um conceito de evolução crítica das formas, os poetas reunidos no grupo Noigandres reivindicavam o uso do espaço em branco da página como agente estrutural, a partir da lição extraída do lance de dados de Mallarmé. Conforme diz o plano piloto, este seria um espaço qualificado, estrutura espaço-temporal, em vez do espaço meramente temporal e linear. O tempo diz respeito à voz, à duração da leitura. O espaço diz respeito ao campo onde o poema acontece, que pode sugerir diferentes rotas de leitura, numa concepção esférica, não linear, tal como acontece na obra aberta, conceito desenvolvido por Humberto Eco. Como ilustração a isso que eu disse, eu vou publicar aqui uma imagem de uma página do lance de dados. Vocês estão vendo? A página do lance de dados, vocês estão vendo? Não. Não? Não. Acho que o arquivo precisa abrir. Deixa eu ver o que eu fiz de errado aqui. Um minutinho só. A gente só viu a tela compartilhada, mas o documento em si não, professor. Certo. Deixa eu tentar voltar para cá e ver como que eu corrijo isso. Estranho. Deixa eu abrir o poema primeiro. Já sei. Abri o poema primeiro, agora acho que vai dar certo. Agora vocês veem? Sim. Ótimo. Então, aí dá para ter uma ideia do que significa o espaço como agente estrutural. Ou seja, o branco da página não é apenas aquele campo em que você publica palavras, em que você escreve, em que você publica um poema. Os brancos fazem parte da composição, assim como o silêncio faz parte da música, seja em Tristão e Isolda, de Wagner, seja nas peças de Anton Weber, né, o músico austríaco, que o Augusto de Campos gosta muito, até mesmo em algumas composições da
música popular brasileira, da bossa nova, você tem aquela pausa que é o silêncio dentro da composição. Então, o que os concretos reivindicavam era fazer desse espaço em branco parte da estrutura do poema. O problema que nós temos aqui, nessa formulação, é quando eles se referem a uma evolução crítica das formas. Este é um conceito que envelheceu bastante, que alguns podem considerar cientificista, positivista, mas que tem a ver com o pensamento ocidental, desde a antiguidade até pouco tempo atrás, poucas décadas atrás. O pensamento ocidental sempre se orientou por uma ideia de evolução, de progresso. Então, aquilo que existiu ontem é inferior àquilo que existe hoje. E o que existe hoje é inferior ao que existirá amanhã. Hoje podemos achar isso uma grande tolice, mas vários sistemas de pensamento ocidentais foram construídos a partir dessa suposição. Se nós pegarmos a Bíblia, ela começa com o livro do Gênesis, né, o começo, a criação, e termina com o Apocalipse, o fim de tudo. Então, na Bíblia, nós temos um início, um meio e um fim. Se nós pensarmos no materialismo histórico marxista, existe a ideia de que houve um comunismo primitivo, depois a escravidão, despotismo asiático, feudalismo, capitalismo, socialismo, comunismo e fim da história. Os liberais pensam a mesma coisa, só que eles colocam o fim da história no capitalismo. De todo modo, seja um cristão, seja um liberal, seja um marxista, eles vão ter essa visão retilínea, né, da história e dos acontecimentos. Os orientais pensavam de outro modo. Na Índia, havia a ideia das 4 idades cíclicas. A idade do ouro, Satya Yuga, em que os homens e as mulheres eram semelhantes a deuses. A idade da prata, quando se introduziu o vício em meio à virtude. A idade do bronze, em que o vício e a virtude ocupavam 50% do espaço cada um. E a idade do ferro, Kali Yuga, que é a era das desavenças, a era das trevas, seria a nossa época. E essas 4 idades são cíclicas, ou seja, elas se revezam. Assim como no pensamento grego, no pensamento maia e em várias outras culturas, há essa ideia de que a história não é uma linha reta, a história é um círculo. Mas, nos anos 50, quando este manifesto, né, o plano piloto da poesia concreta, foi escrito, ainda era muito forte essa ideia no Ocidente de evolução, de progresso. Tanto que até na bandeira brasileira, né, está o lema positivista, ordem e progresso. Podemos hoje desconsiderar essa frase. Inclusive, o próprio Augusto de Campos hoje faz uma reflexão crítica, né, em relação a essa afirmação e a da suposta morte do verso. Agora, o que é falado depois é importante. Essa tomada de consciência, né, do espaço como parte da estrutura do poema. E, em vez de um desenvolvimento puramente temporal, o poema terá um desenvolvimento espaço-temporal. O espaço, portanto, faz parte da estrutura do poema, e nele são apresentados os signos, conforme a concepção do ideograma chinês. Ou seja, o ideograma
como encadeamento de palavras ou imagens sem elementos de ligação gramatical, o que, segundo o plano piloto, define um método de compor baseado na justaposição direta, analógica, não discursiva de elementos. Digamos que eu queira escrever a palavra vermelho em chinês, para citar um exemplo dado pelo Ezra Pound. Os ideogramas são desenhos abreviados de coisas. Eles não representam ideias nem sons, mas coisas. Então, como falar de coisas abstratas? Pound dá um exemplo. Se um poeta chinês quisesse dar a ideia de vermelho, ele desenharia os signos de um morango, um flamingo, uma cereja, uma maçã, um morango, enfim, várias coisas que são vermelhas. A partir das relações de analogia entre esses signos, o leitor iria deduzir a ideia de vermelho. Algo semelhante os concretos tentarão fazer na poesia, pela justaposição direta de elementos. Isto vai ficar mais claro quando eu mostrar alguns poemas, né, do Augusto, do Haroldo e do Goulart. Os autores do plano piloto citam em seguida uma frase de Guillaume Apollinaire, para quem, abre aspas, é preciso que a nossa imaginação se habitue a pensar de forma sintético-ideográfica, em vez de analítico-discursiva. Sintético se refere à síntese, né? À concisão, a usar o mínimo de recursos para transmitir uma ideia. E a ideografia diz respeito a essa montagem, né? A essa justaposição de elementos. Enquanto essa frase analítico-discursiva diz respeito à expressão convencional do pensamento, por meio de frases longas, argumentos, contra-argumentos, enfim, todo um falatório, né, que a poesia concreta quer eliminar para traduzir um sentido com o mínimo de meios necessários. Ao princípio do ideograma, em que está implícita a visualidade da escrita, já que os ideogramas eram caligrafados, né, pelos artistas, usando tinta nanquim, e muitas vezes o perfil das palavras era borrado na caligrafia artística, ou xodó, de modo que o próprio sentido ficava apagado, borrado. Então, há esse princípio do ideograma, que representa coisas e não ideias ou sons. Os poetas concretos acrescentaram as influências de James Joyce, em particular o Joyce do Finnegans Wake, e de Lewis Carroll, que levaram a lógica do ideograma para o campo da palavra, na forma do portmanteau, ou palavra-valise, junção de 2 ou 3 termos em um único vocábulo neológico. Assim, por exemplo, no poema Jaguadarte, Lewis Carroll diz o seguinte, na tradução de Augusto de Campos. Era briluz, as lesmolisas touvas roldavam e relviam nos gramilvos, estavam minzicais as pintalouvas, e os momirratos davam grilvos. Foge do jaguadarte o que não morre, garra que agarra, bocarra que urra,
Foge da ave fel-fel, meu filho, e corre do frumioso babassurra. Ele arrancou sua espada vorpal e foi atrás do inimigo do O Mundo, com H-O. Na árvore Tantan, ele, afinal, parou, um dia sonilundo, e enquanto estava em sussustada cesta, chegou o jaguadarte, olho de fogo, só refilflando através da floresta, e borbulia um riso louco. 1, 2, 1, 2. Sua espada mavorta vai, vem, vai, para trás, para diante. Cabeça fere, corta, e fera morta, ei-lo que volta galufante. Pois então, tu mataste o jaguadarte. Vem aos meus braços, ó menino meu. Esse ó menino está escrito H-O-M-E-N-I-N-O. Então, também é uma palavra valise. Ó dia fremular, bravo, bravarte. Ele se ria, jubiléu. Era briluz, as lesmolisas tolvas rodavam e reuviam nos gramilvos. Estavam minzicais as pintalouvas e os momirratos davam grilvos. Então, nós temos aqui a aplicação do princípio do ideograma para dentro da palavra. Briluz é uma montagem, brilho mais luz. Lesmolisas, lesmas mais lisas. Reuviam, né, relva, mais um verbo. Momirratos, momos, mais ratos. Enfim, todos esses neologismos são formados por 2 ou 3 palavras combinadas em uma só. Assim como no ideograma, nós fazemos a justaposição de signos. Outra influência importante foi a do poeta norte-americano Cummings, que atomizou a palavra, reduzindo-a a fragmentos, sílabas e letras, dispostas numa peculiar tipografia, com o uso figurativo e não só gramatical de travessões e parênteses, multiplicando os sentidos do poema. Por vezes, até misturando palavras ou frases fora de ordem, como se o poema fosse um jogo de quebra-cabeças. Por exemplo, nos poemas que leremos agora, eu enviei para vocês o PDF, né? Então, vamos ver. Primeiro, poema da página 44, que está no arquivo de WhatsApp, né? Que eu enviei para vocês, em que Cummings escreve: solitude, uma folha cai. Uma palavra e uma frase, quase um haikai. Só que esse poema, ele é verticalizado. Ele quebra a palavra e as frases, né, em sílabas, em letras, e faz uma disposição vertical, usando uma tipologia diferente de letras. E usando os parênteses, de modo também a permitir uma pausa dentro do discurso. Muito bem. Em outro poema, que está na página 36, aliás, o poema número 36, ele vai escrever o seguinte. Vocês podem acompanhar pelo arquivo. Deixa eu ver o que o José Ricardo escreveu.
Sem a menor sombra de dúvida, José Ricardo, todos os gêneros poéticos podem ser subvertidos e transformados. Está aí o Glauco Matoso, que não me deixa mentir sozinho. E quando nós estudarmos os labirintos poéticos portugueses, nós veremos um soneto acróstico muito interessante. Bem, neste poema 36 de Cummings, ele escreve assim: Cacos, abre parênteses, mais escuro que mínimo, é mais sujo da cidade o menor beco, fecha parênteses, de espelho. São cada qual, abre parênteses, porque a gente diz que é desgraça quebrar um, fecha parênteses, céu por sua vez. Numa primeira leitura, não entendemos nada, até nós recombinarmos as palavras e frases como se fosse num jogo de quebra-cabeças. Aí nós teremos a seguinte frase na primeira estrofe: cacos de espelho são cada qual, céu por sua vez. E na segunda estrofe: no mais escuro beco da cidade, o menor é mais sujo que mínimo. E possivelmente há outras combinações possíveis. Aqui o uso do parênteses é bastante necessário ao poema, né? Que ele começa, cacos, abre parênteses, tem uma frase, fecha parênteses, de espelho. Então, você já faz essa leitura direta, cacos de espelho, remontando a ordem das palavras que aparecem dentro dos parênteses. Um outro poema, de número 44, nós temos o seguinte: I, abre parênteses, AB, fecha parênteses, mó, letra V, embaixo E, entre parênteses, lhá, depois do parênteses, um L. Você, abre parênteses, N, linha de baixo, A, fecha parênteses, está, abre parênteses, única. E uma única palavra no final, dorme, entre parênteses, rosa, e depois indo. Também parece que não faz sentido algum, só que nós podemos ler imóvel abelha, você está na única rosa dormindo, fazendo uma leitura que leva em consideração o uso dos parênteses, o que está dentro dos parênteses e a remontagem das palavras. E, por fim, o poema número 55, eu vou mostrar para vocês. Do mesmo modo, fica quase ilegível, né? É um poema quase ilegível. Mas, se nós juntarmos as letras, nós conseguiremos a seguinte leitura. Veja esta ave, veja esta velha quase dama, suavemente a jogar migalhas uma a uma, 2, 3, 4, 5, 6 pardais. O próprio estilhaçamento da palavra já reproduz de maneira icônica as migalhas de pão. O que é ícone? É aquele tipo de signo que representa a imagem de alguma coisa. Segundo o semioticista norte-americano Charles Peirce, há 3 tipos básicos de signo. O ícone, por exemplo, uma fotografia que reproduz a imagem do rosto de alguém. O índice, que é o signo que indica
uma coisa. Por exemplo, uma placa de trânsito, ou o índice de um livro, né, um sumário, e o símbolo, que é um signo mais arbitrário. Por exemplo, por que o símbolo do dinheiro é um S com 2 linhas verticais cortando a letra? Não faço a menor ideia. É um símbolo arbitrário. Do mesmo modo, os nazistas usaram a suástica, que é um símbolo que estava presente antes, tanto na cultura dos vikings, na Idade Média, quanto na cultura hindu e budista, há uns 5.000 anos atrás. Portanto, essa escolha foi um tanto quanto aleatória e, inclusive, distorcendo completamente o sentido da suástica no budismo e no hinduísmo, onde ela não representa guerra, terror, preconceito, nada disso, é um símbolo espiritual. Então, o símbolo é algo mais arbitrário. Aqui, no caso, esse esfarelamento das palavras estabelece uma relação icônica, já que as letras fraturadas são ícones, né, dos farelos de pão. Prosseguindo. O plano piloto cita ainda, claro, as influências de Apollinaire no livro Caligrame, ou Caligramas, do cubismo, futurismo, dadaísmo e, no caso brasileiro, a extrema concisão e consciência da materialidade das palavras em autores como Oswald de Andrade e João Cabral de Melo Neto. Em relação a Apollinaire, a crítica dos poetas concretos estava relacionada ao caráter figurativo do caligrama, em comparação com a geometria abstrata de Mallarmé. E também porque Apollinaire manteve intocado o verso e a sintaxe, apenas distribuindo as palavras e frases para formarem desenhos de coisas, numa adaptação considerada ingênua do ideograma chinês. Vamos ver agora alguns poemas de Apollinaire como ilustração ao que dissemos há pouco. Deixa eu abrir primeiro os arquivos. Pronto. Agora eu vou anexar. Vocês estão vendo? A imagem aparece? Sim. Este poema, por exemplo, é sobre a Torre Eiffel. Então, o desenho, né, do poema se torna óbvio. Você olha para o poema e já sabe que é a Torre Eiffel. Vamos mostrar mais um. Este poema se chama Il pleut, chove, em que as letras, palavras e frases são dispostas verticalmente na diagonal, simulando gotas de chuva. Também é um desenho figurativo. E, por fim, vamos apresentar mais um poema de Apollinaire. A pomba apunhalada e o jato de água, em que ele procura desenhar, né, uma fonte de água, fazendo as palavras jorrarem, né, como se fossem, né, jatos de água. Vamos comparar essa experiência de Apollinaire, né, novamente, com a experiência de Mallarmé, só para ficar bem clara a diferença, né, de concepção visual.
Eu vou apresentar agora algumas imagens do poema Um Lance de Dados Jamais Abolirá o Acaso, né, do Mallarmé. Então, esta é uma página. Deixa eu ver mais algumas aqui. Só um segundo. Esse é um outro exemplo, se bem que essa imagem apareceu recortada. Então, deixa eu pegar mais um. Aqui, por exemplo, jamais, né, a palavra aparece isolada, em letras maiúsculas, num corpo grande e em negrito. Depois, há um espaço antes da frase, mesmo quando lançado nas circunstâncias eternas do fundo de um abismo. Então, há uma geometria que ela não é figurativa, é uma geometria abstrata, como em Mondrian, em Malevich, né, nos suprematistas russos. E o que os poetas concretos buscavam era essa geometria abstrata, que, na verdade, cumpre uma função estrutural, porque o que se busca aqui é dar ênfase às palavras e às sílabas e aos conjuntos de frases, enfim. Por que Mallarmé usava o negrito, o itálico, diferentes fontes e corpos de letra, para dar a ideia de diferentes vozes, de diferentes timbres. Então, não era um simples capricho. Ele pensava o poema como se fosse uma partitura de música, em que todos os recursos gráficos são utilizados para a transmissão de diferentes tipos de som. Além disso, a espacialização, né, das palavras, das frases, né, na página dupla, que Mallarmé considerava não uma página par e uma página ímpar, mas ele considerava a página dupla. Então, você poderia fazer uma leitura na horizontal que começasse na página par e continuasse na página ímpar. Ele rompe, né, com essa divisão entre a página par e a página ímpar, que nós estamos acostumados, né, na leitura ocidental. Ele usa o espaço duplo da página. Então, toda essa geometria, ela não é figurativa e não é aleatória. Ela cumpre um objetivo estético e estrutural. Se ficar complicado, vocês tiverem alguma dúvida, é só me perguntarem, podem me interromper. Em relação a Apollinaire, a crítica dos poetas concretos estava relacionada ao caráter figurativo do caligrama. Isso aqui já foi lido. Em resumo, este é o paideuma concretista. O que significa a palavra paideuma? É uma palavra grega que significa educação. Aqui, no caso, o paideuma é a relação de poetas e de obras considerados necessários de serem lidos. Ezra Pound apresentou esse conceito de paideuma e fez o seu próprio cânone, em que ele coloca, né, uma lista de poetas que ele considera importantes. E os concretistas também fizeram o seu paideuma, formado por James Joyce, né, Cummings, Mallarmé, Ezra Pound e, posteriormente, Mayakovsky. Então, este é o paideuma concretista, no qual Pound está presente, sobretudo, pela sua abordagem do princípio do ideograma, como um método para a poesia, formulado a partir de seu estudo
do trabalho de Ernest Fenollosa, né, um sinólogo americano, e também pelos conceitos de Pound apresentados no livro ABC da Literatura. Por exemplo, a ideia de que a poesia se divide em melopeia, fanopeia e logopeia, ou seja, uma poesia em que predomina a imagem, outra em que predomina a música e outra em que predomina o pensamento. A poesia concreta, ao menos em sua origem, usou como recurso fundamental a parataxe, ou seja, a construção de textos sem verbos, artigos, conjunções ou preposições. Uma poesia substantiva, em que as palavras eram espacializadas na página, como os labirintos poéticos portugueses, que podem ser lidos da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, de cima para baixo, de baixo para cima, em múltiplos trajetos oferecidos ao leitor, que participa criativamente da obra, uma vez que cada leitura é uma interpretação e, de certa forma, uma remontagem do poema, algo que seria explorado nas artes plásticas por Lygia Clark, na série de esculturas intitulada Bichos. Vamos ver agora alguns poemas de Augusto e Haroldo de Campos e de Ferreira Goulart, construídos de acordo com essa lógica paratática. Deixa só eu abrir aqui alguns arquivos. Pronto. Agora vamos ver e ouvir alguns poemas. Começando com esse do Augusto de Campos. Com som, contém, tensão, também, tombem, sem som. Este poema, inclusive, foi musicado por Cid Campos num CD chamado Poesia é Risco, que vocês encontram no YouTube. Então, aqui, Augusto fragmentou, né, verbos e substantivos e colocou-os de acordo com essa construção geométrica, que elimina qualquer tipo de palavras de apoio, né? Conjunções, preposições, artigos, nada disso é necessário a essa composição. Vamos ver mais alguns poemas. Aqui, Chuva, do Augusto de Campos, que é um diálogo com aquele poema de Apollinaire, só que com uma diferença. Enquanto Apollinaire manteve o verso, ou seja, a estrutura sintático-gramatical, a melodia, aqui Augusto de Campos constrói o seu poema a partir de apenas duas palavras, pluvial e fluvial, né, as chuvas e os rios. Então, ele já consegue transmitir, né, uma ideia usando apenas duas palavras e essa construção geométrica. Vamos ver mais algumas coisas. Agora, um poema do Ferreira Goulart. Vocês estão vendo? Quando der algum chabu, por favor, me avisem. Tá. Mar azul, marco azul,
mar azul, marco azul, barco azul, mar azul, marco azul, barco azul, arco azul, mar azul, marco azul, barco azul, arco azul, ar azul. Esse é um poema neoconcreto. Então, tem uma diferença que nós já comentaremos a respeito, embora o princípio construtivo seja basicamente o mesmo. A destruição do discurso sintático. E agora um poema do Haroldo. Cristal, cristal, fome. Cristal, cristal, fome de forma. Cristal, cristal, forma de fome. Cristal, forma. Aqui Haroldo faz um jogo, né, de palavras, aludindo a duas ideias. Uma, a forma de fome. Perdão, uma, a fome de forma, que é aquela busca da forma perfeita, né, dos parnasianos, do Paul Valéry, de todos os artistas que buscam a beleza, né, a perfeição. Então, uma fome da forma perfeita. E a outra ideia, que é a forma da fome, né, da nossa realidade de país subdesenvolvido. E Haroldo faz isso no poema, ele usa, né, esse trocadilho, trabalhando com pouquíssimas palavras, que são repetidas, né, de maneira anafórica, inclusive criando um ritmo de leitura. A poesia concreta não ficou sempre assim. Essa é uma primeira manifestação da poesia concreta, numa fase geométrica mais rigorosa e mais ortodoxa. Depois ela evoluirá para várias outras maneiras de expressão, que nós veremos hoje e também em outras aulas. Bem, no poema concreto, não existe a dualidade fundo-forma. O conteúdo do poema é a própria estrutura do poema. Todos esses procedimentos fundem-se em uma nova unidade poética chamada verbivoco visual, em substituição ao verso clássico. Verbo mais imagem mais som no espaço em branco da página, explorando diferentes fontes e corpos de letras, negritos, itálicos, cores e outros recursos tipográficos, radicalizando a lição de Mallarmé no lance de dados. O primeiro exemplo de poesia concreta é a série Poeta Menos, de Augusto de Campos, publicada em 1956, série de poemas coloridos de temática amorosa, que procura adaptar na escrita a técnica da Klangfarbenmelodie, ou melodia de timbres, do músico austríaco Anton Weber, em que cada instrumento de um conjunto orquestral toca uma nota diferente. O uso das cores no poema é uma representação gráfica da multiplicidade de vozes ou timbres musicais desejados pelo autor, que incorpora ainda procedimentos de Cummings e Joyce, como a atomização da palavra e a criação de neologismos a partir da justaposição de diferentes termos em palavras compostas. Eu vou mostrar aqui alguns exemplos para não ficar apenas a descrição, né? É mais importante aqui vermos o poema. Então, esta é uma imagem
de um dos poetas menos, em que nós lemos: dias, 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 sem uma esperança, linha de um só dia, ex-poeta expira, minha cartas, Sphinx e não, artas, spictic e mar e avião, voas, hélices, sim, sem ar, lembras, a memória, fim com fim, sim, es de mim ligia e far, par, avante, sistertor, articula, separamante, os, o, se, me, não, o, se, me, se urge, filhas heredo, seguir sós, se só, segura amor, lembra e quanto. Então, aqui nós temos, né, a fragmentação da palavra e da frase, temos o neologismo, a palavra valise, temos a espacialização de Mallarmé e temos ainda o uso das diferentes cores para representar vozes ou instrumentos musicais. Eu tenho o álbum, né, dos Poeta Menos, que eu ganhei de presente do Augusto, que eu vou mostrar para vocês. Algumas imagens. Esse aqui, em particular, é bem interessante, um poema concreto erótico. Eis os amantes sem parentes, senão os corpos, irmã um, geme outrem, sim meu, baixela, e coraçambos, duplam plim fatu ono sempremente ventre, estesse aquelele, em um em outro. Aqui Augusto utiliza apenas duas cores, já que uma cor é feminina e a outra cor é masculina. Esse é o poema que eu tive dificuldade de ler, que o Caetano Veloso musicou num compacto em vinil que acompanha a Caixa Preta, que nós veremos daqui a pouco. Então, esta é a série de Poeta Menos. Vamos avançar um pouquinho. É evidente que a poesia concreta, ao colocar em questão o verso e o próprio ato da leitura, logo se chocaria também com o objeto livro, buscando outros suportes para a veiculação poética. Eu vou publicar primeiro uma imagem antes de falar a respeito dela. Só um pouquinho de paciência. Pronto. Vou publicar aqui uma imagem. Pronto. Então, na série Pop Cretos, de 1966, Augusto de Campos nos apresenta a poemas que podem ser afixados no espaço exterior ao livro, por exemplo, no muro, num poste, num mural, em qualquer lugar, como os poemas cartazes de Mayakovsky, utilizando não apenas recursos da linguagem verbal, mas também recortes de fotografias e outros tipos de textos não verbais. Bom, aqui vocês estão vendo, né, o poema Psil. Em Psil, poema circular construído a partir da colagem de textos e imagens recortados de jornais e revistas,
lemos a frase: saber viver, saber ser preso, saber ser solto, junto a retalhos semânticos como bomba, dinheiro, amar, livre e paz, e pedaços de mensagens comerciais, referências à ditadura militar e aos atos institucionais, como observou Flora Susequinte. Deixa eu publicar aqui mais um. Só um segundo. Então, esse é mais um Popcreto. Eu tenho mais duas imagens aqui. Uma delas é bem interessante, que é uma sequência de olhos. Em que Augusto recortou, né, vários olhos em fotografias de revistas, olhos de artistas de cinema, de escritores, de políticos, de líderes sindicais, de poetas, e criou essa montagem, né? Recordando muito o poema Cartaz, de Mayakovsky. E já indo além do campo puramente verbal. Polidor Escapo, publicado em 1971, deixa eu só fechar um arquivo. Então, Polidor Escapo, que é este trabalho aqui, publicado em 1971, é um pequeno álbum com folhas soltas que podem ser intercambiadas em diferentes sequências, permitindo a construção de palavras inusitadas pela recombinação de fonemas. Eu vou abrir o caderno e mostrar para vocês. Então, aqui nós temos a dedicatória do Augusto e vários pedaços de palavras, né? E como esses cadernos, eles estão soltos, você pode misturá-los e recombinar os cadernos aleatoriamente. E conforme você vai recombinando os cadernos, os pedaços de frases vão criando neologismos, ou até palavras dicionarizadas, né? Aqui desisto, aqui desentinto, aqui espero, né, com X, aqui resiscanto, que são palavras valise, né? A maneira do Joyce, desemparo, subesperto. E é interessante que aqui nós já temos a intervenção do acaso na obra de arte. O acaso é uma palavra fundamental, né, no vocabulário de Mallarmé. E, em certa pesquisa de vanguarda, a interferência criativa do acaso é que dá forma à obra de arte, seja ela musical, poética ou de outra natureza. Bem, vamos agora aos poemóbiles. Deixa eu mostrar para vocês, que é essa caixa, assim como no caso do Polidor Escapo, a Poemóbiles também foi desenvolvido em parceria com o artista plástico Júlio Plaza. Eu vou falar um pouquinho e mostrando imagens para vocês. Então, Poemóbiles, cuja primeira edição é de 1974, é um conjunto de 12 poemas-objetos coloridos tridimensionais, desenvolvidos, né, em parceria com Júlio Plaza,
e é uma obra que solicita a participação visual e tátil do leitor, já que cada uma dessas peças pode ser manipulada como as esculturas móveis ou móveis do escultor norte-americano Alexander Calder, conduzindo a diferentes interpretações. Enquanto eu comento o mobile, eu vou mostrando a vocês alguns poemas do livro. Do livro, não, da caixa, porque já não se trata de livro. Quando nós pensamos em uma escultura, nós pensamos em algo pesado, feito em bronze, em mármore, em qualquer matéria, né, mais dura, mais resistente, madeira, algo que não pode ser tocado e que está fixo ao chão. Já as esculturas móveis de Alexander Calder, elas não estão fixas no chão, elas são suspensas do teto. O espectador não apenas pode, como deve, manipulá-las. E o material é um material mais leve, né? Aqui no caso o papel, né? O papel cartão. E aqui nós temos já a inclusão do movimento. Se antes os concretos tinham feito a síntese entre o som, a imagem e a palavra, agora foi incorporado o movimento, pela primeira vez, né, na poesia concreta. Isso será mais desenvolvido posteriormente na poesia digital. Eu vou só concluir um tópico, né, sobre a caixa preta, aí nós vamos interromper a aula e continuaremos na semana que vem, porque o conteúdo que eu preparei para hoje foi bem mais do que eu pensava. Então, vamos lá. Este é um dos aspectos. O poema Viva Vaia, que integra esta série, chama a atenção pela tipologia empregada, que abole as fronteiras. Deixa eu mostrar para vocês de novo. Então, este é o poema Viva Vaia. Então, ele chama atenção pela tipologia empregada, que abole as fronteiras entre palavra e imagem. Os signos visuais podem ser lidos como letras, sons, ideias, e ainda como formas plásticas, recuperando a dimensão visual da escrita. Este é um dos aspectos centrais na poesia de Augusto de Campos e atinge o seu ponto de maior desenvolvimento na caixa preta, que eu também vou mostrar para vocês. O que vem a ser a caixa preta. É um conjunto de poemas visuais e poemas objeto, elaborados novamente em parceria com Júlio Plaza, no qual se destaca o poema Pulsar, em que as letras do alfabeto estilizadas mesclam-se a sinais gráficos, como círculos e estrelas, que substituem as vogais. Eu também tenho esse poema no meu computador, eu vou mostrar aqui para vocês. Este poema também foi musicado pelo Caetano Veloso. Se vocês pesquisarem, né, no YouTube, Pulsar Caetano Veloso, vocês encontram a música. Muito bem. Vamos agora abrir essa misteriosa caixa e vermos alguns de seus deliciosos segredos. Aqui nós temos
A Língua Viagem, que é um poema-objeto, como se fosse um desses objetos de escritório, né, que você coloca em cima da mesa. É um poema-objeto. Temos um poema escrito em braille. Talvez Augusto tenha sido o primeiro poeta brasileiro a escrever em braille. Temos outro poema-objeto com uma adaptação daquele poemóbile Viva Vaia, em que formas geométricas substituem as letras. Temos o poema Código, em que todas as letras que compõem a palavra código são justapostas numa figura geométrica, formando esse símbolo, à primeira vista, abstrato. Nós podemos olhar para esse poema e não conseguimos identificar nada nele, até visualizarmos a letra C, a letra D, a letra G, a letra I e as outras letras que formam a palavra código. Talvez seja o poema mais conciso que Augusto de Campos já escreveu. Temos um compacto, um disco em vinil, né, que os mais jovens não conhecem, em que Caetano Veloso interpreta um dos Poeta Menos e ainda o poema Pulsar. E um caderno com algumas experiências do Júlio Plaza. Aqui podemos falar em que a separação habitual entre poesia e artes visuais já não existe mais nesse trabalho do Júlio Plaza. Muito bem, só para fecharmos essa parte do Augusto, na passagem do século anterior ao presente século XXI, foi inevitável a pesquisa de Augusto de Campos na área da poesia eletrônica ou digital. Em seu site pessoal, o poeta nos apresenta poemas interativos, construídos a partir de programas de multimídia para explorar a animação e a interatividade, mantendo-se coerente em relação ao ideário do plano piloto. Com os recursos das tecnologias digitais, o poeta agora pode integrar palavra, som, imagem, movimento, tempo e espaço em composições que solicitam a participação inteligente do leitor para a construção de significados. Em Criptocardiograma, peça que integra a série Clipe Poemas, publicada em sua página na internet, a leitura é interativa. Cabe ao leitor arrastar as letras de um menu alfabeto para dentro de um campo de ícones, substituindo cada ícone por uma letra para compor o poema, numa operação lúdica que recorda o engenho barroco da poesia visual labiríntica. Depois vocês podem procurar no Google Augusto de Campos. Acho que o primeiro link já é do site pessoal dele. E lá vocês poderão ver algumas dessas experiências de poesia eletrônica, que o Arnaldo Antunes também fez naquela trilogia Nome, publicada nos anos 90. Era uma caixa em que vinha um livro, um CD e uma fita de videocassete. Naquela época não existia DVD, nem Netflix, então se usava a fita VHS. E lá uma série de poemas visuais e sonoros em movimento. Se vocês pesquisarem no YouTube, talvez encontrem alguma coisa. Bem, eu falei bastante e falei bem menos do que eu tinha planejado. Então, vamos ficar por aqui e na semana que vem
falaremos mais um pouquinho sobre a poesia concreta, em seguida sobre o neoconcretismo, a poesia semiótica e a poesia processo. Alguma pergunta ou comentário?